Olá, meus queridos irmãos e irmãs, com muita alegria cumprimento a todos e é uma grande satisfação poder mais uma vez abrir a palavra de Deus e juntos podermos estudar. Gostaria, antes dessas considerações, de convidá-los para uma palavra de oração. Senhor nosso Deus, te somos gratos por este momento tão oportuno que tu nos concedes de podermos estudar tua palavra, termos essa oportunidade não só de aprendermos, mas de termos de Ti a orientação devida, conforme o Teu Escrito Sagrado, para que possamos andar nos Teus caminhos, com a devida retidão, guiados por Ti, protegidos por Teus anjos, iluminados por Teu Santo Espírito. Dirige-nos, guarda-nos, prepare-nos para o Teu reino, é o que te suplicamos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Jesus manifestava compaixão pelas pessoas. Em Mateus 14, vimos que ele, desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Veja que Jesus, assim que desceu do barco, a primeira coisa que ele fez foi se compadecer da dificuldade das pessoas que estavam ao seu redor. A pessoa que tem compaixão, quando ela bate o olho no sofrimento, ela identifica. E ela, de imediato, se ela tem compaixão, ela se conecta com aquela pessoa de tal forma, é totalmente espontâneo. Ela dividir a carga daquele sofrimento, daquele indivíduo, com ele mesmo, para que possa trazer alívio, conforto para aquela alma sofrida. Isso é compaixão, é conectar-se, sentir e dividir o sofrimento alheio. Isso traz consolo, é um verdadeiro e único remédio para a alma ferida, ou para a dor da alma. Ouvindo os gemidos, segundo tema. Aqui nessa altura do Escrito Sagrado, se lembrarmos lá em Juízes capítulo 2, verso 16 ao 18, logo após a morte de Josué, o povo se esqueceu de Deus. O mortal, essa raça que caiu, é muito comum. Eles são propensos naturalmente a esquecer-se de Deus, de suas promessas, de seu cuidado e de seu amor. E aí depois começam a gemer. Normal. Quando a gente anda com Deus o tempo todo, Deus não deixa a gente ter tempo para gemer. E se assim mesmo ainda tiver que passar por algum gemido, Ele está conosco, dividindo e nos consolando para o nosso conforto. Isso é promessa graciosa de Deus para todos aqueles que estão conectados com Ele. Depois que Josué morreu, temos ali o relato da apostasia de Israel. E Deus começou a deixar o povo penar com alguns povos que tinham ficado ainda em Canaã. Como os jebuseus mesmo, que só nos dias de Davi que seriam dominá-los e instalariam ali então, conhecido como Jebus, anteriormente foi Salém, futuramente se tornaria Jerusalém. Então, os habitantes ali daquela região, então conhecida no período de juízos como jebuseus, que seria futura Jerusalém, aqueles jebuseus era um dos povos, dentre outros que ali viviam naquela região, que Deus usaria para provar e para doutrinar, para conduzir a condição emocional, espiritual e até mesmo moral do antigo Israel. E no meio de um desses sofrimentos, houve
um grande clamor. E Deus se compadeceu deles, ouviu seus gemidos. Veja que o próprio Deus, ele açoita, mas só dói mais nele do que na alma açoitada, no filho açoitado. Ele ama e açoita todo, castiga tudo que ele toma por filho. Basta precisar, mas dói mais nele do que no filho. Lá em 2 Reis 13, 23, temos também, após a morte do profeta Eliseu, nos dias de Jeoacás, que Azael, rei da Síria, vinha oprimindo severamente Israel. Pelo mesmo motivo, porque se afastavam de Deus. Haviam se afastado de Deus. E Deus, por amor a Abraão, Isaque e Jacó, não aguentou ficar ouvindo aquele gemido sofrido do povo. E novamente os livravam. Os livrou das mãos de Azael, rei da Síria. Lá em Isaías, capítulo 54, verso 7, verso 8, até o verso 10, nós temos uma firmeza da palavra de que o pacto da paz estava mantido. Estaria mantido seguramente. E que, em poucas e boas, todo escolhido usufruiria desse pacto. Em qualquer época. Bastasse que se conectasse com o Deus de Israel. No livro de Êxodo, capítulo 2, do verso 23 ao 25, temos aí um outro relato interessante, quando o povo, por mais de 400 anos na escravidão egípcia, sendo cativos e sofrendo lá no Egito, resolveram clamar. Clamaram ao Senhor, e o Senhor ouviu o seu clamor. Moisés já estava lá em Midian, lá na Arábia Saudita, vivendo juntamente com Jetro, já tinha se casado com Zípora. E Deus chama Moisés lá, para atender o clamor do povo lá no Egito. E chama Moisés, comissionando-o de volta, para retirar o povo do Egito. Hoje é igual, é a mesma coisa. Ele continua nos acudindo. Ele não suporta ouvir o nosso gemido. Ele se compadece, ele tem compaixão, ele olha por nós. Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, meu amado irmão. Terceiro tema, nosso compassivo Salvador. Analisando Mateus 9, 35 e 36, Jesus, ao olhar o povo, ele se compadeceu de ver tanta gente sofrida, tanta gente doente e tanta gente penando. Miséria demais, doença. E ele sentiu tanto aquilo. E o pior de tudo, que a maioria deles apostatado. Ele, ao olhar para eles, falou: gente, eles estão parecendo ovelha desgarrada, sem pastor. A seara de fato é grande. E vocês devem orar. E falando para os discípulos, vocês devem orar para o dono da seara. E de fato a seara é grande e os ceifeiros são poucos. E é muita dor, e é muita miséria esparramada pelo mundo afora. Essa obra é uma obra dura. A comparação que ele tentou mostrar para nós hoje seria fácil de compreender que a igreja é a UTI e o mundo é o hospital. O que ele tentou ilustrar aqui é que é como se as pessoas tivessem fugido da UTI, os enfermos, fugido da UTI, que já estava ali sendo cuidado pelo médico dos médicos, mas resolveram fugir. Esparramaram pelo hospital afora. E aí saiu contaminando e sendo contaminados, piorando a situação de mortal que já é gravíssima. E ele também chamou de seara ou de roça esse campo tão vasto para que pudesse recolher esses enfermos e trazer de volta para a UTI. Ali, todos nós
ou mais ou menos, estamos adoecidos pelo pecado. E Ele, a cada um de nós individualmente, vai nos curar. Quem está melhor do que nós, com Ele seremos ajudados. Quem está pior, este ajudaremos. E essa é a ideia que ele tenta apresentar. E falando, inclusive, em doente, nós vemos aqui agora em Lucas 7, de 11 a 16, ele chegando na cidade ali conhecida por Naim, vinha um cortejo fúnebre, aonde um jovem estava ali deitado, morto, inerte, naquela maca, no esquife, que as pessoas iam carregando nas costas, levando em direção ao cemitério. Jesus veio de frente com essa marcha fúnebre e de cara fez o que jamais qualquer outra pessoa faria. Ele tocou no esquife, tipo assim, pare. No que ele tocou no esquife, ele conversou com o moço, levanta-te. Meus amados, o povo assombrou de ver aquele moço sentar, aquele que estava morto, se assentar e agora começou a conversar com Jesus. Jesus se compadeceu da dor daquela mulher, que aquele moço era o único filho que ela tinha. E uma mulher viúva e agora sem filho, o que seria dessa mulher? E Jesus resgatou a vida daquele moço. E automaticamente restaurou a vida da mulher. Que alegria, que felicidade, que contagiou aqueles que vinham acompanhando essa marcha fúnebre. De ver tamanho milagre. Mas ali estava o Salvador, se compadecendo. E fazendo o que estava ao seu alcance para ver alguém feliz. Quarto tema, colocando-se no lugar das pessoas. Aqui em Colossenses 3:12, Paulo disse: revesti-vos como eleitos de Deus. Para nós estarmos revestidos como eleitos de Deus, a compaixão, a humildade, a misericórdia são, sem dúvida, virtudes indispensáveis para que possamos nos identificarmos como membros da raça eleita. Lá em 1 Pedro 3:8 também, Pedro diz: sede todos de um só sentimento, compassivos, misericordiosos, cheios de amor e de humildade. Meus amados, é indispensável termos essas características como membros da raça eleita. 1 João 3,17 tem uma grave denúncia. Olha a denúncia tão grave e advertência que Deus deixa aqui para aqueles que têm bens, que têm condição de fazer alguma coisa. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado, lhe fechar o seu coração, como permanece nele o amor de Deus? Já parou para pensar nisso? Já pensou se você por um momento for privado do amor de Deus? Que se ele é o caminho, a verdade e a vida, o que será de alguém que não tem o amor de Deus nele? E algo que compromete a presença desse amor, está aqui bem claro nesse escrito sagrado, que é o egoísmo, o egocentrismo. Se você vê o necessitado e tem condição de ajudar e não ajuda, meu Deus, nós não somos dono de nada, nem da vida. Se temos alguma coisa é porque Deus nos deu. Por que não estamos fazendo algo por Ele? Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, meu amado irmão. Quinto tema, Jesus chorou. João 11:35. Aqui nós temos o menor versículo da Bíblia. E talvez o verso com uma das maiores revelações das Escrituras Sagradas. Por que Cristo chorou se ele sabia que ia ressuscitar Lázaro? Por que ele chorou?
Já parou para pensar nisso? O que teria levado Cristo a chorar naquele momento? Pode ter certeza que não é porque ele era emotivo, que ele era chorão, não. De forma alguma. Sabe por quê? Porque a dor divina que ele não conseguiu, o Jesus humano não conseguiu esconder dos seus companheiros mortais, aquela dor da separação, de quando éramos raça perfeita e nos tornamos raça caída e fomos agora obrigados a convivermos com a separação através do sono da morte. Fomos também obrigados a nos submetermos ao peneiramento, ou seja, se andarmos com retidão, aceitarmos a Deus, poderemos ser recuperados. Mas por livre e espontânea vontade de escolher caminhos tortuosos, não seremos selecionados, seremos descartados. E da grande multidão de pessoas que tem no mundo, uma grande maioria será peneirada para fora, descartada. Seres que viveram no céu, seres que vivem aqui, quantos serão exterminados? Que vivem hoje sob o comando de Satanás e sob o comando de Deus, serão banidos para sempre um dia. Isso tudo estava dentro do peito de Cristo. E aquele Jesus humano que estava ali não conseguiu segurar essa sensação que faz a própria divindade sofrer desde que o pecado entrou no céu. E ele não conseguiu segurar ali. E chorou ao assistir aquela cena. O próprio amigo dele, um grande amigo dele, que era Lázaro, aquela família, Maria Madalena, Marta, como ele sentiu de ver o sofrimento abatido daquelas meninas. E Lázaro já de 4 dias. E ela clamando, se o senhor tivesse aqui não teria acontecido isso. Ele não estava chorando por causa dessas coisinhas, mas ele estava chorando por causa de mim e de você, que vivemos nesse mundo, sujeitos a sermos joirados, peneirados, pela nossa própria escolha, por escolhermos caminhos tortuosos. O sono da morte não é nada. Ele ressuscitou Lázaro ali, pronto, voltou, depois morreu de novo, pronto, está lá descansando, esperando a volta de Cristo, para definitivamente levantar e viver a vida eterna. Mas e eu e você? Qual tem sido a nossa conduta? É de permanecer na peneira ou cair com a palha para fora? Pense nisso, meu amado irmão. Jesus sofre muito quando resolvemos nos misturarmos com a palha, com o pecado, tomar decisões erradas. Isso é fatal e faz com que ele sofra. E ele não pode fazer nada, porque a escolha é nossa, somos livres. E isso fez ele chorar. Outro tipo de consolador, sexto tema. Analisando 2 Tessalonicenses 1, 3 e 4, nós somos esse outro tipo de consolador. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O Espírito Santo faz a função dele, o Pai, o Filho, mas e eu e você? Olha o que diz: bendito seja o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Você está preocupado de fato em consolar os que estão passando em tribulações? De desenvolver essa função, que é uma arte. Mas basta buscar de Deus, Ele dá esse dom. E você faz com esmero, praticará com esmero essa virtude, que é uma arte, uma verdadeira arte. Como eu já disse, o consolo é o único remédio para a dor da alma. A Trindade nos ensinou muito bem sobre isso.
Ser consolado renova nossas forças. E exercer essa função da vida nos outros é muito cativante e de nobreza celeste. Mas alguns passos é importante ficarmos atentos ao nos aproximarmos das pessoas, a levarmos consolo para elas. Por exemplo, seja autêntico. Ouça mais e fale menos. Esteja seguro na sua linguagem corporal para que reforce a sua tentativa de mostrar compaixão e de fato consolar com ela. E de fato consolá-la. Também demonstre compaixão segundo a sua personalidade. Algumas pessoas oferecem solidariedade chorando silenciosamente com a pessoa aflita. Outras não choram, mas mostram empatia, organizando algo que é um conforto para o sofredor. Quem sabe? Marca um almoço na sua casa. Marca um passeio no zoológico. Marca um bate-papo no ar livre. Se você tem condição, dá um passeio. E você de fato poderá consolar aquela pessoa com a devida estrutura. A presença é muitas vezes mais importante do que falar ou fazer algo. Você está ali do lado. Às vezes não precisa falar nada. Só o fato de você abraçar com aquela pessoa e estar ali junto, dividindo com ela, você já está consolando aquela pessoa. Isso conforta, é gostoso. Permita que as pessoas sofram do seu próprio jeito. Respeite. Não tenta mudar nada, numa hora daquela está fora de hora. Se a pessoa está sofrendo, só esteja ao seu lado, seja parceira, seja parceiro. Tenha cuidado para não dizer, sei como você se sente. Provavelmente você não sabe. Evite falar isso. A palavra dita ao seu tempo certo é igual a maçãs de ouro e salva de prata. E fora de hora é um desastre. Se ver possibilidade, dependendo do sofrimento, abra espaço para aconselhamento profissional, para que a pessoa possa buscar ajuda, aconselhe nesse sentido. E não diga para a pessoa também que você, eu vou orar por você, e você não está nem pensando em orar. Isso é hipocrisia. Seja honesto, seja sincero, seja coerente. Se você de fato ama, você vai orar. E você não precisa de falar para ela que vai orar, você convida ela e já ora com ela ali. Ou chama, marca um horário com ela e vai na casa dela orar com ela de fato. Ela estará sabendo que você vai estar orando na sua casa. Mas falar da boca para fora, isso fere. Isso é frio. E se possível, organize grupos. Chame mais a 1 ou 2 pessoas da sua unidade e vai visitar aquele companheiro da classe que está sofrendo. É muito gostoso, irmãos. Pense nisso. Consolar as pessoas, minimizar o sofrimento delas nesse mundo é muito gostoso, porque Deus nos consola. E através de mim e de você, Ele vai consolar aquelas pessoas. Pense nisso. É muito nobre o desenvolvimento dessa arte de consolar as pessoas. 7º tema, conforto e consolo ao nosso alcance. Isso foi o que Cristo fez. Isso é o que eu e você devemos fazer. Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, minha amada irmã. Senhor Deus, nos use, Senhor. Nos oriente, nos molde, nos prepare, para que de fato possamos ser usados como instrumentos vivos nas Tuas mãos para levar consolo para o mundo ao nosso redor. E que de Ti jamais falte para nós o devido consolo pela nossa conexão diária contigo através da oração e de andarmos nos teus caminhos. Fortaleça a nossa fé, fortaleça o desejo de melhor te servir. Conduza-nos, perdoe os nossos pecados e faltas, nossos e de nossos lares representados e de todo o teu povo que habita na face deste velho mundo. E naquele grande dia, Senhor, nos ajunte a todos, nos contando na galeria dos campeões da fé.
É o que te suplicamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.